Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que vocês vão estar assistindo a nossa aula. Sejam bem-vindos à aula demonstrativa de inglês para os concursos da Receita Federal, para analista e para auditor. E como vocês estão, pessoal? Espero que vocês estejam bem e bastante animados para conseguir vencer essa etapa que é passar em um concurso público, que nem sempre é uma missão muito fácil, mas juntos nós conseguiremos, né, alcançar essa meta, né? Tudo depende de nós mesmos, né? De estudar e fazer o papel de vocês. A nossa matéria, ela fica geralmente um pouquinho complicada, né, para alguns candidatos, porque cada um tem um conhecimento diferente, não é verdade? Uns alunos terão conhecimento mais básico, outros alunos terão conhecimento mais avançado, outros alunos o conhecimento intermediário. As aulas serão acessíveis. É claro que os alunos que têm um nível mais alto, eles terão uma vantagem, né, um pouco melhor, mas é importante que todos vocês tenham alguma noção da matéria para poder acompanhar a aula bem legal e aproveitar bastante. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá começar a nossa aula demonstrativa. Lembrando, pessoal, que assim que vocês começarem o curso, vocês podem entrar em contato comigo para solucionar as dúvidas de vocês por meio do fórum de dúvidas. Eu tento entrar no fórum de dúvidas pelo menos uma vez ao dia. Caso isso não aconteça, geralmente não demoro mais de 48 horas para responder as dúvidas de vocês. E olha, gente, não interessa a dúvida, tá? Não fiquem com vergonha, podem mandar a dúvida de vocês. Não precisa ser uma dúvida super inteligente, né? Que às vezes a pessoa tem receio. Mandem qualquer pergunta, qualquer coisa relacionada à matéria, que eu vou estar lá para responder. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos lá começar a aula, tá? O tema da aula de hoje é o que mais cai na prova, só que eu resolvi dar uma esticadinha e também falar sobre interpretação de texto. Então, vamos lá. O que traz o edital dos concursos da Receita Federal? Pessoal, a banca, ela economiza espaço no edital e ela só coloca interpretação de textos. Aí o candidato fica assim, tá, interpretação de textos. Que bom, né? Sim, que preciso, né? Mas não vamos criticar a banca, mas quando a banca a gente coloca isso de interpretação de textos, o grosso da matéria cobrada vai ser interpretação de textos. Mas nós temos que ter em mente que para interpretar um texto, nós temos que ter o conhecimento da gramática. Porque assim como português, não é verdade? A gente não tem prova de português que tem uma vírgula, né? Aí a banca coloca uma alternativa sem vírgula. Aí pergunta se é a mesma coisa, né? Se não tem prejuízo, se retirar a vírgula. Aí a gente sabe, né, que com vírgula é explicativa e sem vírgula é uma oração restritiva. É a mesma coisa, né? Então, assim, eles vão fazer questões de interpretação de texto, mas eles vão cobrar conhecimento ou de gramática ou de vocabulário. Até essa parte aqui é uma questão um pouco polêmica, porque eu não recomendo aos meus alunos a tradução, tá? Eu sei que muita gente, muitos de vocês ficam contrariados quando eu falo isso. Vocês ficam tristes, vocês ficam arrasados. E eu entendo por quê. Eu entendo que vocês se sentem mais seguros, né? Quando nós usamos o nosso... nós nos sentimos mais seguros quando nós usamos o nosso próprio idioma. Então, em relação a um idioma estrangeiro, a gente tem a tendência de se sentir mais inseguro mesmo. No entanto,
Pessoal, a tradução não é o melhor meio para vocês estudarem. Mas quando chegar o momento, eu vou falar mais sobre isso com vocês, tá? Vamos lá para nossas primeiras dicas. Antes das primeiras dicas, na verdade, vamos falar da programação das aulas, tá? A aula 1 será sobre pronomes e artigos. Por que pronomes e artigos? Lembram que as bancas colocam, o pronome it se refere a, né? E artigos também, artigos definidos, indefinidos. Na aula 2, é uma aula também bastante importante, nós estudaremos os conectivos. Tá com um errinho aqui, pessoal. Na verdade, são as conjunções e marcadores do discurso. Tá aqui conjuntivos, eu vou substituir o material de vocês. Então, são os conectivos. Eu classifico como conectivos, eu e vários gramáticos, né? As conjunções e os marcadores de discurso. O que são esses marcadores de discurso? Eles podem ser advérbios, eles podem ser expressões, né? Eles podem ser locuções adverbiais, que são usados para transmitir algumas ideias, como adição, na verdade, contraste, explicação. Aí a gente vai ver isso com riqueza de detalhes. Na aula 3, a gente vai passar pelos tempos verbais. Alguns tempos verbais a gente vai passar mais rapidamente e outros a gente vai focar mais. A parte de maior foco vai ser a parte dos tempos verbais, que as bancas gostam de trocar para confundir, né? Principalmente a ESAF, que é a banca examinadora dos concursos da Receita. Na aula 4, nós teremos o quê? Os quantificadores, que é much, many, os verbos modais, should, must, etc. E as preposições. Na aula 5, a aula 5 vai ser uma aula bem densa. A gente vai falar sobre os comparativos, superlativos, as condicionais, aquelas frases usando if, cognatos e falsos cognatos, prefixos e sufixos, discurso direto e indireto, voz ativa e voz passiva. Então, pessoal, essa é a nossa programação e, juntamente com a parte teórica, nós resolveremos também provas da ESAF. Então, toda aula a gente vai ter a parte teórica e a parte prática, que é a hora de pôr a mão na massa e resolver as questões juntos. Tudo bem? Tô falando demais? Tô falando rápido? Eu sei, eu falo um pouquinho rápido, né, gente? É porque eu fico com muita vontade de passar o conteúdo para vocês. E olha, aqui no ponto, gente, a gente não esconde o jogo. Logo na aula demonstrativa, a gente já vai mostrando o que vai ter mesmo. A gente não está guardando segredinho para a próxima parte. Não estou guardando segredinho. Vai ser assim, as aulas vão ser todas assim, nesse modelo. Claro que a gente vai resolver mais questões, que para a aula demonstrativa eu só coloquei algumas. E serão mais longas. Mas é mais ou menos isso, né? A gente não tá escondendo nada de vocês, não. A gente vai começar agora. Mais uma vez, alguns alunos são bem resistentes quando eu falo esse primeiro passo que eu coloquei aqui. Qual que é o primeiro passo quando você pega a prova e chegou ali, inglês, ou língua inglesa? Chegou ali, gente, não precisam entrar em pânico. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a banca examinadora coloca um texto imenso. E aí você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter tempo hábil para ler isso tudo? Porque você pensa, em português, que é a minha própria língua, eu já vou gastar um certo tempo para ler esse texto. Em inglês, então. E quando vocês resolvem que vocês querem traduzir o texto,
eu falo, meu Deus, não façam isso, gente, não façam, pelo amor de Deus. Vocês vão perder o tempo de vocês, não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em praticamente nada. Acreditem em minhas palavras, acreditem em sua professora. Vocês têm que me dar esse voto de confiança. Quando eu falo, gente, não traduza, não traduza, pelo amor de Deus. Eu tô falando porque eu sei, porque eu resolvo as provas, eu tenho experiência, não adianta traduzir. Combinado? Então, vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Pessoal, ler as questões. Não leiam o texto. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ler as questões. Por que que eu tô falando isso? Eu estou falando isso, gente, para vocês não perderem tempo. Porque a gente não vai aproveitar o texto todo. Isso é fato, tá? A gente não vai aproveitar o texto todo. As bancas, geralmente, principalmente a ESAF, tá? Eles gostam de fazer questões sobre parágrafos. Tipo assim, o primeiro parágrafo é isso, o segundo parágrafo, de acordo com o segundo, com o parágrafo 2, de acordo com o parágrafo 3, a palavra na linha X, ela se refere a, né, as questões da ESAF são sempre assim. Ou elas são divididas com parágrafos, assim, sobre cada parágrafo, e geralmente ela até vem na ordem. Né? A banca, nesse sentido, ela é generosa. Muitas vezes as questões elas vêm na ordem. Não é uma coisa assim 100%, não posso garantir para vocês que vai ser 100%. Mas, geralmente, as questões estão na ordem. Something else. Então, gente, essas questões serão lidas antes do texto. Ok? Combinado? Eu vou falar várias vezes, que é para vocês gravarem. Abriu a prova, chegou na parte de inglês, vá direto às questões. Direto, direto, direto. Por quê? Porque dessa maneira você vai saber o que procurar no texto. Porque a gente, eu, assim como a Júnia, professora Júnia, somos da seguinte filosofia, tá? Você só vai ler os fragmentos importantes. O resto do texto você vai fazer aquela leitura dinâmica. Dinâmica mesmo. Vocês vão empregar duas técnicas que eu coloquei no segundo, que eu coloquei aqui no segundo e no terceiro passo. Essas técnicas vão te ajudar a economizar tempo, tá? Essas técnicas vão te ajudar muito a economizar tempo. A primeira técnica que tá aí, que eu coloquei no segundo passo, eu até coloquei o nome em inglês, né? Que é o skimming. Gente, o que é o skimming? O skimming é uma das técnicas de leitura dinâmica. E quando que essa técnica ela é empregada? Quando você tem muito material para processar em pouco tempo. Tá? O objetivo dessa técnica é economizar o seu tempo, é permitir que você tenha uma ideia do texto em um tempo reduzido. Entendeu? Isso, o objetivo dela é isso. E como que você vai empregar essa técnica? Porque, assim, muitas vezes a banca pede sobre o sentido geral do texto. O objetivo do autor foi... E aí você precisa ter uma ideia do conteúdo do texto, correto? Então, pessoal, só tomar uma aguinha. Então, pessoal, essa parte vocês vão ler o tópico frasal de cada parágrafo, tá? O tópico frasal de cada parágrafo. Se você quiser, você também pode ler a última frase, o último período de cada parágrafo também. Né? Por quê?
Em inglês, o tópico frasal chama topic sentence. E assim como em português, quando você escreve um texto, né, claro que um texto não literário, você vai colocar o tópico frasal, que é o resuminho do que vai aparecer no parágrafo. Né? Você faz um resuminho ali, coloca no tópico frasal e você desenvolve essa ideia. Então, necessariamente, a ideia central do parágrafo vai estar na topic sentence, vai estar ali no tópico frasal. Então, vocês não precisam ler o parágrafo todo para ter essa ideia. Então, você pode ler só o tópico frasal. E o último parágrafo, eu recomendo que vocês leiam o tópico frasal e o último período do texto. Mas só no último. Né? Se você quiser, se isso te fizer se sentir mais seguro, você pode fazer isso, ler o tópico frasal e o último período do parágrafo com todos. Tá? Mas assim, a necessidade mesmo de ler também o último, principalmente da confusão, tá? Vocês vão ler as questões, né? Então vamos lá, vamos visualizar aqui você lá sentado na sua cadeira. Abriu a prova, pulou o texto, você vai ler as questões. Vocês já vão identificar do que elas se tratam, entendeu? Aí, na hora que vocês já forem lendo as topic sentences no texto, você já vai anotando ali do lado qual questão se refere àquele parágrafo. Entendeu? Assim, se já não for de acordo com o parágrafo primeiro, de acordo com o parágrafo segundo, né? Se não for esse tipo de questão. Você já vai ali anotando do ladinho assim, ou sublinhando uma palavra-chave do assunto que você já vai saber onde você vai procurar aquilo, né? E já vai economizar um tempão. Feito isso, feito o skimming, né? Aí você vai voltar de questão por questão. Aí você vai lá na questão, na primeira questão ali, abaixo do texto, e você vai localizar as palavras-chave da questão. Por que eu falo isso? De novo, porque você não precisa ler o texto todo, tá? Aí eu vou estar lá, de acordo com o parágrafo 1, X. Você grava X, volta no texto, bate o olho naquele primeiro parágrafo e procura a palavra X. Ou um sinônimo para a palavra X. E aí vocês só vão ler o fragmento no qual se encontra essa palavra. Tá? Só o fragmento, assim. Se ela estivesse na metade da frase, aí vocês vão ler, né? Lógico, onde se inicia e até o final. Às vezes às vezes é uma boa ideia, dependendo ali do contexto, porque às vezes a frase já começa com a palavra que você quer. Né? Então, às vezes seria uma frase antes e uma frase depois. De qualquer maneira, uma frase antes e uma frase depois não é o negócio todo. Entendeu? Então você não vai perder o tempo. Você só vai ler os chunks, só os pedaços. A partir daquele chunk, você já vai conseguir responder. Por que eu tô falando isso? Porque a ESAF, ela é bem direta, ela é bem straightforward. Ela geralmente, ela não faz questões assim, muito absurdas. Porque às vezes você se depara com as questões absurdas. A ESAF não faz questões absurdas. Se o candidato tiver conhecimento ali do vocabulário, a questão ela é claramente elaborada, e você consegue respondê-la assim, bem tranquilamente. Aí você chega a esse problema. Ah, professora, mas como é que eu vou saber o vocabulário todo? Aí eu vou falar, olha, nem eu sei todo o vocabulário, né? Porque eu não sei todo o vocabulário em português, né? Quiçá em inglês, né? O que a gente pode fazer é ler. Tá? Ler.
ler um artigo por semana. Você estabelece a sua meta, tá? Ler um artigo jornalístico por semana, mas eu também vou voltar nesse assunto depois. Para aquisição de vocabulário. Mas já já eu já volto nesse assunto, tá, pessoal? Porque senão eu vou saindo falando que nem uma tagarela aqui. Então, voltando ao processo. Abriu inglês, leu a questão. Vai lá, lê o tópico frasal de cada parágrafo. Volta na questão. Pensa na palavra-chave. Procura a palavra-chave no texto. E lê o fragmento. Claro que se a questão for de vocabulário, gente, fica um pouquinho mais complicado que só ler, né? Porque você vai ter que pensar em alternativas. A vantagem é que nas provas da ESAF você pode chutar, né? Então, no CESP, eu recomendo que não chutem questões de vocabulário, porque senão você vai ser penalizado, a chance de você errar é muito grande. E imagina, você vai, chuta e perde aí 0,2, 0,25 à toa. Era melhor ter deixado em branco. Mas na ESAF vocês têm essa vantagem de poder chutar questões. Agora vamos lá para o quarto passo, que na verdade eu já até mencionei, que é ler apenas somente, tá vendo que tá vermelho, sublinhado? Gente, somente as partes relevantes para a resolução da questão. Não há necessidade de ler o texto todo. Não. As provas da ESAF, não. As provas para diplomata, tem texto que também não precisa estudar todo. Mesmo as provas para diplomata, que é a prova de inglês mais densa que existe no concurso público brasileiro. Até a prova de diplomata não precisa ler o texto todo, com exceção de um ou outro. Então, vocês não precisam entender o texto todo. É importante que vocês entendam essa partezinha das questões. Que as questões vão cobrar. Aqui, pessoal, eu separei algumas dicas para vocês, que na verdade eu já mencionei essas dicas, algumas delas para vocês antes, mas vale a pena reforçar, tá? E por favor, acreditem em sua professora. Acreditem, vocês têm que ter fé. Eu estou falando para o bem de vocês. Primeira dica que eu coloquei aí. Não tentem traduzir o texto. Alguns candidatos, principalmente aqueles que não têm muita segurança em relação ao idioma, têm a tendência de tentar traduzir o texto. Não façam isso. Isso somente serve para perder tempo. Sejamos objetivos. Pessoal, para ser aprovado em concurso público, você tem que ser objetivo. Você tem que ser pragmático, tá? Você tem que ser pragmático. Você tem que ser objetivo, pragmático. Só não vou falar um monte de sinônimo. Prático, entendeu? Se você ficar se enchendo de coisas acessórias, você não vai conseguir cumprir a sua meta principal, tá? Não se encham de coisas acessórias descartáveis. Não fiquem arrumando coisas a mais para fazer. Não façam isso. Até porque vocês não vão ter tempo para traduzir um texto. E para traduzir um texto, gente, de forma correta, de forma bem traduzida, leva muito tempo até para mim. Então, né, não preciso dizer mais nada. Combinado? Esquece a tradução. A teacher vai ficar muito brava se vocês ficarem querendo traduzir tudo. 2. Que tem a ver com o que a gente estava falando ali na parte de estratégia de interpretação de texto, que a gente vai demonstrar agora. Não há necessidade de ler o texto em sua integralidade. Ok, eu sei que vai dar comichão. Vocês vão ficar loucos para ler, mas não leiam. Não leiam. Em casa, quando estiverem estudando,
Não traduzam as palavras que vocês desconhecem. Procurem a definição delas em inglês, pois a ESAF utiliza sinônimos e não traduções nas questões. Porque isso é uma coisa que eu sempre escuto. O aluno obcecado com a tradução. Ai, não sei o que. Só que, gente, a tradução, principalmente de Google Tradutor, tá? A tradução, nem sempre ela vai refletir as nuances das palavras. Eu vou até usar um exemplo aqui, tá? Que já me perguntaram, viu? Uma vez eu estava resolvendo uma prova, mas foi no curso de PDF só. E a questão, no texto, o autor do texto usou a palavra attorney. E a banca trouxe a palavra lawyer. E o gabarito era verdadeiro, né? Era essa a questão que estava correta. Aí o aluno veio, mas professora, porque lawyer é advogado, porque eu traduzi, lawyer é advogado. E prosecutor é promotor. Não, a senhora está perdendo a cabeça. Aí eu falei, então, primeira coisa, essas especificidades do direito, né, assim, geralmente, né, a common law, né, que é o direito praticado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, tem as suas peculiaridades, na verdade. E um promotor, né, um attorney, ele é um advogado, porque lá na verdade, não vou nem entrar nessas coisas assim específicas, né? Porque o promotor o prosecutor, na verdade, não vou nem falar em promotor. O prosecutor, ele é um tipo de advogado, entendeu? Eu vou até aqui mostrar para vocês. Então, vocês vão entrar. Olha, eu acho que o Macmillan Dictionary, tá? Ele traz umas definições assim, tá? Olha, bem legais, assim, eles descrevem de um jeito bem simples, tá? Então vamos ver aqui, ó. Prosecutor, né? A lawyer. A lawyer whose job is to prove in court that someone accused of a crime is guilty. Então, um advogado cujo trabalho é provar na corte que alguém acusado de um crime é culpado. Então, gente, olha aqui. Prosecutor, lawyer, prosecutor, lawyer, attorney. Vamos lá. A lawyer. Entendeu? Então, gente, vocês estão vendo? Prosecutor, attorney e lawyer podem se referir, as três palavras se referem a advogado. São tudo lawyer, eles são todos lawyers. Então, estou mostrando isso para vocês porque vocês querem adquirir vocabulário para a prova. E vocês vão adquirir vocabulário assim. Vocês vão adquirir vocabulário lendo artigos jornalísticos. Não vão traduzir. Caso vocês estejam assim, meu Deus, teacher, eu não aguento, eu preciso traduzir. Eu quero que vocês usem um site que eu recomendei aqui, que chama Word Reference, tá? Tá aqui no slide. Eu quero que vocês usem este site. Por favor, esqueçam esse Google Tradutor. Porque, de novo, na hora da prova, vocês não vão traduzir, porque vocês não vão ter tempo. As questões vão estar em inglês. Então, assim, a tradução não vai ter relevância. Ela não vai ter utilidade para vocês. Aí aqui eu coloquei também, gente, sempre que puderem, leiam artigos jornalísticos, especialmente sobre atualidades e assuntos fiscais e econômicos, tá? Antigamente, a banca gostava só de trazer assuntos fiscais e econômicos. Atualmente, modernamente, né, a ESAF
tem trazido questões sobre outras coisas também. Mas o que vocês podem ler sobre? Vocês podem ler sobre os assuntos quentes. Os assuntos quentes da moda, né? Que são... Acho que o feminismo está em voga, bastante em voga, principalmente aqui no Brasil. No exterior também, por causa da questão do Donald Trump, que teve a marcha das mulheres. No Brasil agora, recente a polêmica, era essa semana passada, sobre o ator José Maier. E o feminismo tem sido discutido, assim, tem sido bastante discutido ultimamente, então, assim, eu colocaria que poderia cair alguma coisa nesse sentido. A própria eleição do Donald Trump, poderia cair algo sobre os aspectos fiscais, porque ele polemizou, né, sobre o aspecto fiscal nos Estados Unidos, porque teve problemas, lembra que ele não mostrava as declarações dele de imposto de renda e etc, né? Ele não quis revelar, enfim. A polêmica vai longe. Podem cair textos sobre a nossa reforma tributária, que a mídia internacional vira e mexe está postando. Podem cair textos sobre esse movimento de direita que está acontecendo, que tem gente que fala, existe um movimento, que a direita está ganhando força no mundo, tem gente que contesta, fala que não. Então, assim, acredito que esses textos sobre a direita no mundo podem cair também, tá? Mas isso, assim, são palpites, tá, pessoal? Terrorismo, porque... Desculpem. Porque o terrorismo, desde o episódio do 11 de setembro, não saiu da vida da gente, né? Graças a Deus que aqui no Brasil a gente tá mais blindado. Mas, né, no mundo, o terrorismo não saiu da vida, não saiu dos noticiários desde então. A guerra na Síria, sempre, a crise de refugiados ainda é um assunto bem falado, bastante discutido, né? O Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia. Toda essa movimentação internacional, econômica, fiscal, a gente fiquem bem atentos em relação a isso, né? E esses assuntos quentes que eu falei do feminismo, né, dos refugiados, da imigração, ainda mais agora no pós-Trump, tudo que o Trump faz vira notícia, né, gente? Então, a gente também tem que acompanhá-lo, gostando ou não. Os sites que eu recomendo é o The Economist. Vocês vão perceber que vocês não podem ler todos os artigos do The Economist, mas se vocês fizerem o cadastro, vocês conseguem ler 3 artigos por semana, que já é bastante coisa, né? Então, assim, você já consegue ter uma ideia legal. O The Guardian, você consegue ler bastante. The New York Times, The Washington Post, entre outros de boa reputação, tipo a Newsweek Magazine. Um artigo ou outro vocês vão conseguir ler. Vocês vão conseguir ler artigos na íntegra, BBC News, Financial Times é um pouco difícil de acessar sem fazer assinatura, né? Então, por isso que eu nem falei do Financial Times, mas você pode dar uma tentadinha ali. E entre outros, né, pessoal? Time Magazine. Todos esses artigos jornalísticos, eles vão te ajudar a entender o assunto, porque a gente só ganha vocabulário lendo, a gente só aprende a escrever lendo. Além de, claro, escrever e treinar a escrita. Mas como é que você intuitivamente escreve? Através do processo da leitura, né? Por meio do processo da leitura, que você vai ler e o nosso subconsciente vai memorizando a maneira, a dinâmica da língua, né? Vai memorizando aquilo. A dinâmica, a estruturação, as palavras, tá? Em relação às palavras, eu esqueci de mencionar.
Quando vocês se depararem no texto com uma palavra que vocês não entendem, não entrem em pânico. Às vezes essa palavra não vai ser relevante. Às vezes ela vai ser, mas às vezes ela não vai ser. Às vezes pelo contexto ali você consegue entender. 5. Procurem o significado das palavras nas seguintes páginas. Macmillan Dictionary, que eu já tinha falado para vocês. O TheFreeDictionary.com, ele tem a opção de você colocar, ouvir também, se você quiser a pronúncia, no inglês britânico, no inglês americano. E eles trazem várias... Eu gosto do The Free Dictionary porque ele traz várias definições e ele também vai trazer as expressões idiomáticas contendo a palavra. O dictionary.com também traz. Só que eu acho as definições do Macmillan mais simples, assim. Wordreference.com. Gente, wordreference.com é aquele site que você não conseguiu resistir ao comichão. Você não se aguentou e você precisa traduzir. Você não vai para o Google Tradutor, tá? Você vai para wordreference.com e vai traduzir. Por que eu estou falando isso, gente? Olha, eu vou te mostrar. Porque, gente, quando você entra no wordreference.com, ele vai trazer as várias opções de interpretação, tá? Por exemplo, aqui tá português English, English português. Deixa eu pensar uma palavra. Ah, tá. Vamos ver aqui. Good. Good. Bom. Aqui. Healthy. Good for. Beneficial. Que traz benefício. Aí você já vai saber que quando é uma coisa que traz benefícios, vai usar a preposição for. Entendeu? O good não foi um exemplo muito bom, né, gente? Porque tem aqui. Good for something, de valor igual. Válido por. Mérito. Mercadorias, goods. Aí apareceu a parte que eu queria. Mercadorias, bens. São goods. E aqui, ó, algumas expressões. A good laugh, gargalhada. All in good time, tudo a seu tempo. Any good, bons o suficientes. Tão bom quanto. Blá, blá, blá. E vão ter várias expressões aqui, ó. E vocês vão conseguir adequar, você conseguir traduzir de maneira mais adequada, viu, gente? Claro que se for inevitável. Coloquei aqui, gente, só a primeira parte da questão de auditor da Receita Federal Brasileira. Coloquei aqui só as 3 primeiras questões para vocês sentirem como é que vai acontecer as aulas, a parte de resolução de questões. Que acaba que essa parte vai tomar um pouco mais de tempo do que a aula mesmo, porque é a hora que vocês vão ter esse momento de olhar para a questão e analisar comigo, né? Vai ser bastante interessante. O texto 1, que a gente vai ler o texto 1. Não, a gente não vai ler o texto 1. A gente vai pular, a gente vai para a questão, lembra? Então vamos lá, ó. Questão 1. In 2012, Brazil's exports. Ó, já gravo. Exports have all been reduced in comparison with last year. Exports to Argentina have increased. O que é increased? Aumentar, né? Então tem aumentado. Due to positive dialogue. Have decreased. Gente, decreased é o oposto de increased. With Eastern Europe. A Europa do Leste. But gone up with the European Union. Mas aumentou com a União Europeia.
are expected, né, são esperadas, to show an increase by the end of the year. Então, assim, né, as exportações estão sendo esperadas, né, um crescimento para as exportações está sendo esperado até o final do ano. Have generally declined. Tem caído, geralmente. Except for, né, goods sent to China, que o goods que a gente acabou de olhar. Os bens enviados para a China. Então, vamos aqui, vamos gravar. Exports. Aí dá, como todos os verbos usados pelas alternativas são verbos de crescimento ou decréscimo, né? De reduzir ou aumentar. Então, a gente vai prestar atenção agora, a gente vai procurar decréscimo e acréscimo, né? No texto. Antes de procurar acréscimo e decréscimo, lembra que eu falei para vocês lerem os tópicos frasais? Então, vamos lá. Trade barriers imposed by Argentina on imports in general have resulted in a drop of 16% in Brazil's exports to its neighbor in the first half of this year. Tópico frasal. Barreiras comerciais impostas pela Argentina, importados em geral, resultaram em uma queda de queda de 16% nas exportações do Brasil para seu vizinho na primeira metade do ano. Opa! Né? Já a gente está falando de exportação, Argentina, já tem isso na primeira questão. Né? In spite of trade barriers, the Executive Secretary at the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Alessandro Teixeira, blames the international crisis for the situation. Então aqui a gente já vai ver que está rolando o quê? Crise internacional. Então, o assunto deste parágrafo é o quê? Crise internacional. Brazil's exports to Eastern Europe are down 38% and down 8% to the European Union in the first half. Gente, o que a gente estava falando? Exportações, Europa do Leste e União Europeia. Tá vendo, gente? Olha como a gente economizou muito tempo. Lembra que o último parágrafo eu falei, vamos ler também no último parágrafo, vamos ler também o último período? Esse parágrafo é curtinho, então a gente lê ele todo. On the other hand, they have risen by over 2 billion to China during the same period. Por outro lado, as exportações subiram mais de 2 bilhões para a China durante o mesmo período. Gente, olha que coisa linda de Deus essa técnica. Coisa linda de Deus, presente da professora de inglês Marcela para vocês. Vamos voltar para a questão? De novo. Brazil's exports have all been reduced. Todas as exportações para todos os países foram reduzidas? Não. A gente viu que para a China as exportações cresceram. To Argentina have increased due to positive dialogue. Não, gente, foi a primeira coisa que a gente leu. As exportações para a Argentina caíram por causa das barreiras comerciais. Have decreased with Eastern Europe and gone up with the European Union. Então, você fala aqui que ela declinou com a Europa do Leste, mas cresceu com a União Europeia. Gente, o que a gente leu? Vou voltar no texto. O que a gente leu? As duas caíram. Europa do Leste, 38% e União Europeia, 8%. Caíram as duas. Erradíssimo. Estão esperadas que cresçam até o final do ano? Ninguém falou de crescimento. Falou? Vocês viram crescimento? Está esperando crescimento. Não, ninguém viu. Have generally declined except for goods sent to China. Gabarito? Letra E. Vamos voltar aqui para a última frase do texto. Então, as nossas exportações, a gente já viu no primeiro parágrafo falando que para a Argentina diminuiu. Lembra? Vamos voltar. Brazil's exports drop of 16% in Brazil's export to its neighbor. A gente já viu aqui que para a Argentina caiu. Tá?
E aqui, olha, tá falando que caiu para a União Europeia, para a União Europeia e para a Europa do Leste. Então, assim, no geral, caiu. E termina aqui o quê? On the other hand, que é uma expressão que é de contraste, é quando você quer mostrar o outro lado da moeda. Elas cresceram. Então, gente, sem dúvida alguma, gabarito letra E. Próxima questão, questão 2. Argentina has. O has aqui indica o presente perfeito. Nossa aula de tempos verbais a gente vai falar muito, muito sobre ele, tá? Placed restrictions on most imports. Então a gente vai pensar aqui, restrictions, imports. Discriminated against Brazil more than the others. Isso aqui a gente também já sabe, porque tá ali no comecinho. Encourage the entry of goods from abroad. Entry of goods, a entrada de bens. Encourage people, encorajou? A gente ainda tem encorajado a entrada de bens do exterior, from abroad? Allowed Brazil to export more than last year. Permitiu o Brasil exportar mais que o ano passado? Cara, a gente já sabe que não, né? De cara. Argentina has blamed the international crisis for its imports. Também a gente já olha de cabeça aqui. Eu já sei que não, porque quem estava culpando a crise internacional era o nosso ministro. Nosso ministro do MDIC. Mas, vamos voltar lá. Restriction on most imports. Discriminou o Brasil mais que os outros? Olha, essas daqui, ó, vamos supor, vamos descartar essa de cara. Encorajou a entrada de bens do exterior. Não encorajou, isso a gente já sabe. Permitiu o Brasil exportar mais que ano passado? Não, a gente já sabe também, a exportação caiu. Né? A exportação brasileira para a Argentina caiu. Culpou a crise internacional pelas suas importações? Não, a gente sabe que quem falou de crise internacional foi o governo brasileiro, o antigo ministro do MDIC, né? Vamos lá. Restriction on most imports. E discriminou o Brasil? Gente, vamos falar a verdade. É quando a banca faz juízo de valor na questão, entendeu? Principalmente esse juízo de valor negativo, ou faz uma restrição muito grande, ou generaliza muito, normalmente essas coisas estão erradas, tá? Geralmente está errado. Quando generaliza, quando faz um juízo de valor, principalmente negativo, tá errado, viu? Então vamos lá. Ó, trade barriers imposed by Argentina on imports in general. Então, assim, o Brasil está sendo discriminado, gente? Não, hein? O Brasil não está sendo discriminado. As barreiras comerciais foram impostas nas importações em geral. E voltando aqui só para lembrar vocês, olha só, the secretary, eu falei ministro, não era, gente, era secretário executivo, desculpem. Do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, blames the international crisis for the situation. Ele que reclamou. Entendeu? Ele que reclamou. A gente tá lendo mais nada do texto, gente, só isso. Olha que beleza. Né? Então, aqui a gente já viu, o Brasil não foi discriminado e a Argentina criou barreiras às importações de maneira geral. Então, cadê, gente? Gabarito letra A. Sem sombra de dúvidas. A gente leu o texto todo, gente? Olha só. A gente não leu essa parte de quanto que vendeu. A gente não leu isso aqui. A gente não leu esse finalzinho aqui. E tá tudo certo. Tá tudo lindo. Vamos para a última questão de hoje. Alexandre Teixeira's comments on Argentina's position could be best described as hostile,
cowardly, diplomatic, unfriendly or pessimistic. Gente, então agora, né, hostis, né, assim, traduzindo de uma maneira livre, né, hostis. Aqui seria covardemente, né, covarde, né, diplomático. Unfriendly, que seria uma maneira não amigável. E pessimista. A gente já tem um pouquinho de problema de tradução, vocês vão perceber isso, que na hora de traduzir eu fico... Então tá, vamos voltar, gente, só no que a questão pede. A questão pediu o quê? O que a questão pediu? Só a opinião do Alessandro misturei o nome todo, gente. Alessandro Teixeira sobre a Argentina. Só. Então o que a gente vai ler? Só o abre aspas e fecha aspas aqui, tá? E mais um pouquinho para frente. The cause of these problems is the international crisis. It affects Argentina and it affects us too, he declared. Teixeira noted that negotiations have improved the relationship with Argentina and that there has been a more positive dialogue. Então, assim, a causa desses problemas é a crise internacional. Ela afeta a Argentina e ela nos afeta também. Ele declarou. Né? Ele notou que as negociações têm melhorado o relacionamento com a Argentina e que tem tido o quê? Um diálogo mais positivo. Pessoal, voltando aqui à questão, tá? Vocês consideram o discurso dele hostil? Não, né? Ele falou de positivo, ele compartilhou, né, do problema, tipo, a crise está afetando a Argentina, está nos afetando também, na verdade. Ele falou dos dois, né? Ele não foi hostil, assim, ele não criticou a Argentina, ele não enfiou o dedo na cara da Argentina, nem nada. Ele foi pessimista? Vamos aqui para a letra E. Ele foi pessimista de maneira alguma, né? Ele até afirmou que o diálogo estava sendo mais positivo, as negociações melhoraram o diálogo, né? Não foi pessimista. Você acha que eles não foram assim amigáveis? Que ele não foi amigável? Gente, ele foi amigável, sim. Ele foi diplomático com o comentário dele. Tipo, ele tentou falar sobre a crise da maneira mais neutra possível, eu acredito. Ele foi bem diplomático. Ele não usou palavras fortes, palavras de ataque no discurso dele. Então, pessoal, gabarito letra C. Vamos lá, coloquei aqui o gabaritinho pra gente. Letra E, letra A e letra C. Tudo certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Quem já estiver matriculado, sejam bem-vindos. Quem não se matriculou ainda, corram. Vamos juntos conquistar a prova de inglês da ESAF. E aí, espero que vocês consigam ser nomeados para ocupar o cargo, tão sonhado cargo de auditor da Receita Federal ou analista da Receita Federal. Vou disponibilizar os materiais com uma certa antecedência, tá? Porque aí vocês podem resolver as questões que vão ser trabalhadas em sala, antes da aula, e aí na aula vocês tiram as dúvidas, assim, vocês assistam às aulas e possam tirar as dúvidas de vocês. E, enfim, espero que vocês tenham uma jornada comigo prazerosa. Eu sei que estudar às vezes não é fácil, tem dia que você levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, abre a geladeira, volta, né? Ai, pega a tentação de querer pegar no celular e entrar na rede social. Não, não façam isso. Não! Segurem. Segurem os impulsos de vocês. Vamos nos juntar aqui, eu quero acompanhar vocês. Então, assim, a programação é essa.
Como as aulas estão sendo gravadas junto com o curso, tá, gente? Essas aulas são novinhas. Hoje, por exemplo, é dia 5 mesmo. Olha só, dia 5 de abril de 2017. A gente pode fazer ajustes também na programação de acordo com, com as necessidades de vocês, tá? Então, por hoje é só. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima.